7 Semanas com Deus, página 50, reflexão de número 32, a confissão de pecados como terapia da alma. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Salmo 32, versículo 3. A ocultação de pecados, por gerar inevitavelmente a culpa, ela nos arruína emocional e espiritualmente, qualquer indivíduo. Por isso, o valor e a importância da confissão de pecados, como uma prática espiritual e terapêutica para a alma e a consciência humanas. É sempre delicado a gente falar sobre confissão de pecados, que é um tema muito sério, que envolve decisões importantes, uma disposição muito consciente de quem toma essa decisão de abrir o seu coração, desabafar, confidenciar, enfim. E depois é uma coisa sumamente importante e que exige um grau de confiança e de responsabilidade igualmente. É muito séria por parte da pessoa que vai nos ouvir, que vai nos aconselhar, que vai ministrar para nós a intercessão, o perdão e a cura para nossa alma neste momento aí tão sensível e difícil que pode acometer a qualquer um cristão na sua caminhada para o céu. Bom, vamos entrar aqui no primeiro tópico dessa reflexão 32 do livro 7 Semanas com Deus, a confissão de pecados como terapia da alma, abordando a importância da confissão em contraste, com a ocultação. Nós temos a parte do apóstolo Tiago, que na verdade era o pastor de Jerusalém, e não era apóstolo, mas pastor Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo segundo a carne, por parte de Maria. Ele faz uma recomendação muito objetiva dentro dessa questão aí da confissão de pecados, quando ele nos aconselha em Tiago 5,16, dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orei uns pelos outros para que sareis. Veja que a culpa, quando não confessada, quando não colocada para fora, quando não exposta, ela acaba por nos deixar adoecidos espiritualmente. Porque a culpa não é o pecado, a culpa é decorrência do pecado. A culpa é aquele senso íntimo, consciente de responsabilidade de ter causado um dano a si mesmo, prejudicado o reino de Deus, ou até mesmo trazido problemas, complicações para terceiros, como nós veremos mais adiante. Então Tiago, nos exorta aqui a gente colocar isso para fora. É a única maneira de você se libertar dessa aflição íntima que massacra o ser espiritual e emocional, é você colocar para fora. E você vai ter que fazer isso com alguém que compartilhe da mesma fé que você, mas que com certeza seja alguém idôneo e que tenha uma qualidade espiritual, no mínimo, semelhante à sua, daí para cima, porque você vai precisar que essa pessoa seja uma pessoa digna da sua confiança e que essa pessoa também tenha uma autoridade espiritual suficiente para exercer essa intercessão, essa ministração de perdão divino para você que está precisando se libertar dessa culpa.
Nós temos aqui uma referência simbólica muito significativa dentro desse aspecto, em Lucas 5,18, a respeito do filho pródigo. Você sabe que ele pediu a sua herança, saiu para uma terra longínqua, se afastou do pai e do lar e acabou desperdiçando a sua herança com prostitutas, com jogatinas, uma vida pregressa, enfim, achando que isso era o que lhe faltava na vida. Inexperiente que era, talvez ainda jovem, até que chegou o ponto que ele percebeu que essas coisas realmente não trazem felicidade e não são aquilo que aparentam ser. Não é aquele sonho de vida, não é aquela realização pessoal, mas é simplesmente uma grande ilusão, a vida de prazer e pecado livre, assim, sem qualquer compromisso. E sem a bênção de Deus. E quando ele acordou-se dessa situação, a Bíblia diz que ele tomou uma decisão ainda ali no meio dos chiqueiros, dos porcos que ele apacentava, e disse: olha, eu vou me levantar e eu vou ter com o meu pai, e vou reconhecer que eu pequei contra o céu e contra ele, e já não sou mais nem digno de ser seu filho, mas se ele puder fazer de mim como um dos seus jornaleiros, dos seus trabalhadores, eu vou ficar contente. E foi o que fez. Tomou atitude, levantou-se e foi ao encontro do pai, que estava com os olhos na estrada. Aquele pai sempre estava ao esperar, acreditando que em algum dia o filho cairia em si, recobraria a sua consciência e retornaria ao lar, como de fato aconteceu. O pai o abraçou, proclamou uma grande celebração ali para comemorar a sua vinda e a sua reconciliação consigo. Da mesma forma, enquanto você está se afligindo, se massacrando com sentimento de culpa, com alguma coisa encoberta que você tenha feito, e você não consegue acreditar no perdão por saber que os outros não sabem o que você fez, e aí você fica vivendo um cárcere íntimo, privado e assolador. Da mesma forma que aquele pai do filho pródigo, Deus também está de braços abertos, te esperando para te perdoar e torcendo pelo seu despertar espiritual para você colocar tudo isso para fora e se libertar desse fardo, dessa escravidão, desse massacre interior. É só você tomar uma atitude, desabafar, verbalizar essa tua culpa e confiar no perdão divino e no abraço do Pai, que isso vai acontecer e você vai passar por um grande avivamento, você vai retomar a tua alegria, a alegria da salvação, vai sentir o abraço e o conforto do Pai e vai começar a progredir na tua caminhada, porque antes que isso aconteça, a Bíblia adverte em Provérbios 28:13 que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você não vai conseguir sair dessa condição a menos que você confesse primeiramente a Deus o Pai a sua culpa e se veja livre disso. Você precisa realmente verbalizar, você precisa realmente confessar: Pai, eu fiz assim, eu não deveria ter feito, eu tenho consciência que eu errei e aconteceu dessa forma, desse modo, mas eu confio no teu perdão, eu creio na eficácia do sangue de Jesus, que a Bíblia fala em 1 João 1:9, que nos purifica de todo pecado. E também diz nos evangelhos e nas cartas apostólicas que nos purifica a consciência de toda mácula. Realmente dá um alento, um renovo espiritual, que a gente consegue sim se livrar de toda a culpa, de todas as suas reminiscências. Deus tem poder para te perdoar e Deus quer fazê-lo, mas você precisa confessar primeiramente a Ele, e se isto por si só for suficiente, você está livre dessa culpa. Você está liberto e pode retomar o progresso espiritual sem qualquer dificuldade. Uma vez que envolva terceiros, a maldade, o erro, a transgressão que você tenha feito, então
nós partiremos para uma outra iniciativa, que nós veremos adiante ali, quando isso acontece, o que a gente precisa fazer. Bom, vamos ver alguns exemplos bíblicos de ocultação ou encobertamento de pecados. Nós temos o clássico exemplo de Acã, lá no tempo dos juízes, ali antes dos juízes um pouco, entre a liderança de Josué, depois da morte de Moisés, que o sucedeu, até o tempo dos juízes, por ali naquela época da história de Israel. Em um determinado momento, o Acã pegou uma capa de um despojo ali, dos babilônicos, e escondeu aquela capa, quando Deus havia determinado que fosse totalmente destruído aquele despojo, para que não houvesse lembrança daquele povo que se opunha ao povo de Deus na sua jornada ainda em rumo à terra prometida. O Acã fez isso e estava, por causa deste erro, impedindo o progresso e o triunfo do exército de Josué, aquele general sucessor de Moisés. Bom, teve que acontecer o quê? Deus revelou na oração da madrugada para Josué, ele tomou atitude, Deus mostrou o erro do Acã e também determinou a sentença condenatória para ele. Ele foi julgado drasticamente, mas Israel conseguiu prosperar depois que veio ao lume esse pecado escondido daquele membro dos hebreus. Nós temos também o exemplo de Davi, que ele próprio está verbalizando aqui no texto em apreço: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Você sabe que a velhice vem antes da morte. É uma etapa preparatória, um encaminhamento. Então, quando Davi fala que os seus ossos envelheceram, ele está dizendo que as suas estruturas mais interiores, mais internas, estavam totalmente fragilizadas, perdendo a calcificação, a força. Havia um desfalecimento interior por causa do efeito do pecado e da culpa que o acorrentava, que o massacrava. E também temos ainda no Novo Testamento já um exemplo ali também dramático de Ananias e Safira, que era um casal que entraram em conluio para enganar os homens de Deus, a liderança da igreja primitiva, Pedro, João e os demais apóstolos que ali ministravam, quando em cumplicidade mentiram. O Ananias chegou primeiro, mentiu acerca do valor de venda da sua propriedade. O Pedro, com o espírito de revelação do Senhor sobre ele, acusou o pecado de Ananias, e ele foi drasticamente julgado por Deus, não por Pedro, porque Pedro não era juiz, era apóstolo e naquele momento também profeta, e viu ali o Ananias morrer diante daquele pecado. Chegando em seguida a sua mulher Safira, sem nada saber a respeito do que se passara com o seu esposo, veio a confirmar a mentira. E Pedro também sentenciou-a. Olha, por que vocês se mancomunaram, se consertaram entre vós de mentirdes a nós, os apóstolos, os líderes da igreja. Vocês não mentiram a nós, mas mentiram ao Espírito Santo. E ali está aos pés dos jovens que já levaram seu marido para sepultar, e agora também levarão você. E ela morreu diante de Pedro por causa daquela maquinação conjunta com seu esposo de mentirem para a autoridade de Deus que ali estava. E aqui eu abro um parênteses e digo assim, você pode viver uma vida de pecado, distante da santidade de Deus, e não sofrer tanto por isso. Ou você pode, às vezes, até viver habitualmente no pecado. Quem é nascido de Deus não faz isso, a Bíblia fala. Mas tem pessoas que se acostumam, porque não são renascidas, a viverem uma vida profana, misturando o sagrado com o pecado, e ficar tempos e tempos em ambientes religiosos, mas que não são necessariamente ambientes santos, onde não há uma intensidade da manifestação da presença e da santidade de Deus. Agora, se houver, quanto maior a presença da santidade divina,
maior será o grau de condenação do teu pecado e o julgamento efetivo que você receberá. Então, muito cuidado em viver no terreno sagrado e não deixar as práticas permissivas que o Senhor Deus não aprova e condena. Porque se você tiver diante um homem com a autoridade de Deus, com a unção legítima, a semelhança de Pedro, você pode sofrer um dano gravíssimo por causa de um pecado encoberto, pecado não confessado. E com certeza não é isso que Deus quer para nós, seus filhos, mas que a gente se arrependa, confesse e se livre de toda a culpa. Porque a confissão de pecados, com certeza é sim uma terapia, um tratamento terapêutico, curativo para a sua alma e para mim eu também. A situação daqueles que ocultam seus pecados, então, a partir dessa perspectiva aqui de Davi no Salmo 32, demonstra que ficam com as suas estruturas abaladas, a consciência fica pesada, culposa, nem de dia nem de noite você se livra daquele fardo. O seu humor fica prejudicado, porque Davi diz: o meu humor se tornou em sequidão de estio. Pense numa seca, pense numa estiagem, era assim o meu humor. E o seu fracasso será inevitável, porque você vai estancar todo o fluxo de bênçãos, de progresso e de prosperidade na tua vida, porque Salomão sentencia em Provérbios 28:13 que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você quer prosperar? Então entre para o rol daqueles que confessam e se livram da culpa e do fardo do pecado. Porque veja, qual é a condição destes? Felicidade. No Salmo 32:1 aqui Davi está dizendo: bem-aventurado aquele a quem o Senhor perdoa e a quem o Senhor não atribui culpa, cujo espírito consegue ser perdoado, porque todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te encontrar, e até no transbordar de muitas águas estas não o afetarão. Então, quando você parte para essa iniciativa de confessar, de buscar o perdão do Senhor, de se abrir com Ele, verbalizar as suas ações negativas e fazer um concerto com Deus, a Bíblia diz que você vai buscar, todo aquele que é santo orará a ti em tempo de te encontrar. Você vai buscar e você vai ser achado de Deus, porque Deus se agrada de quem tem esse tipo de iniciativa, essa hombridade, esse arrependimento, esta sede de salvação, de libertação, de perdão. Você vai encontrar o Senhor, Ele vai ser achado de ti, vai te perdoar, vai te curar. Você vai ser abençoado, irmão. E o sangue de Jesus, seu Filho, vai te justificar. O que é justificação? Justificação é a transferência de valores, de justiça, de Cristo Jesus para a nossa conta da nossa alma. É isso. É Deus acreditar a nós o sacrifício do seu Filho, como se nós tivéssemos morrido naquela cruz. Logo, os nossos pecados não existem mais, porque Deus não olha mais para nós como réus, mas como para absolvidos, através da morte vicária, que significa substituta, de Cristo Jesus, seu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. Você vai encontrar refúgio, refrigério, restituição da alegria de viver, mais do que quando se colhe um trigo numa grande safra, ou quando se colhe a uva e se faz um saboroso vinho para celebrar aquela grande colheita. É assim que a alegria vai voltar para a tua vida, muito mais do que uma grande colheita de trigo ou de vinho para aqueles fazendeiros prosperados, ricos, que têm abundância. A abundância será a tua alegria, a tua felicidade, a retomada da tua comunhão com Deus, porque esta também será marcada pela audição da voz divina, pela intervenção do Espírito na tua vida. Veja que Davi está escrevendo o Salmo 32, mas no versículo 8 já não é mais ele que fala, mas é Deus que fala. Guiar-te-ei com os meus olhos e te mostrarei o caminho que deve seguir. Veja que ele começou com a culpa, começou com
com aquela sequidão de estio no seu humor, com os seus ossos envelhecendo pelo bramido do mar, um desespero profundo, um massacre na sua alma que o atormentava dia e noite. Mas depois que ele confessou, até que eu confessei e disse, confessarei ao Senhor, não mais ocultarei o meu pecado. Quando ele tomou essa atitude, ele retomou a sua alegria, a sua felicidade, a alegria da salvação voltou, e a voz de Deus começou a falar, e o espírito profético veio sobre ele e começou a dirigi-lo como outrora, guiando-o com o olhar do Senhor, com seus próprios olhos. Que privilégio! É o privilégio que está acessível àqueles que tomam a feliz atitude de confessar os seus pecados, de desabafar diante de Deus e se livrar dessa culpa que não é para nós. Deus não quer que nós carreguemos qualquer tipo de sentimento de animosidade, de tristeza, de flagelo, de prisão, de cárcere privado. Deus quer e nos fez para sermos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, deixa eu abordar contigo agora, finalmente aqui, 3 critérios para a confissão de pecados à luz da Bíblia. Em caráter inicial, como eu te falei, você deve confessar a Deus, tá? É só a Ele. A Bíblia fala que nós somos o sacerdócio real, o sacerdócio do Rei. Eu e você temos um acesso direto ao coração de Deus, ao coração do Pai. E podemos sim confessar a Ele as nossas culpas, os nossos pecados, inicialmente. Como eu te falei antes, se isso for suficiente para você sentir-se perdoado, ficar livre daquela culpa, daquele pecado, e se for o caso de um hábito pecaminoso, Deus te deu vitória, o céu se alegrou, fez festa, você retomou a sua caminhada espiritual, está se sentindo totalmente perdoado, amado por Deus, como se nada tivesse acontecido, e prosperando no seu fluxo espiritual com Deus, na sua comunhão, na renovação, no frutificar espiritualmente, beleza. Quando isso não acontece, a prevalecer a culpa, Tiago recomenda, como eu disse lá acima, compartilhar esse pesar espiritual com pessoas piedosas, de nossa comunhão e confiança, e, sobretudo, confidentes. É como eu te falei, você precisa escolher uma pessoa que seja da tua qualidade espiritual para cima, nunca inferior a você. Porque você vai melhorar, você precisa melhorar, você precisa ser curado. Então você precisa procurar alguém habilitado espiritualmente, com autoridade espiritual, para ministrar sobre a tua vida. Malaquias 3,16 diz que cada um, aqueles que temem ao Senhor, então, cada um fala com o seu companheiro. E Jeová, o Senhor, atenta e ouve, e diante dele há um memorial, aonde ele escreve, aonde ele, o Pai da glória e da eternidade, registra esses eventos. Mas há ainda o terceiro critério, e este é muito sério, que você precisa tomar consciência, e diz respeito aos pecados reincidentes. O que são esses pecados? São aqueles pecados que você não consegue se libertar. Naturalmente que eu estou falando aqui de pecados sérios, graves, que você sabe que são pecados de condenação, que trazem profundo dano à tua alma, interrompe o fluxo da comunhão com Deus, e que a Bíblia condena abertamente. Você sabe que se Jesus voltar e você estiver incorrendo nessas práticas, você não vai subir com a igreja, e se você morrer assim, você também não vai herdar a salvação. Então, quando você tiver um pecado reincidente, você de tempo em tempo acaba novamente se envolvendo com aquilo, um vício, mentira, engano, negócios espúrios, trapaças, enfim, alguma coisa que você está incorrendo de modo reincidente, continuado, ou também pecados que envolvam terceiros. Aí é muito sério.
Aí modifica a natureza da nossa confissão, tá? Porque nós podemos confessar a Deus aqueles pecados que nós cometemos contra Deus. Porque daí é só entre eu e Ele, entre você e Deus. Agora, quando os nossos pecados ou erros, atos, ações envolvem terceiros, comprometendo a honra e a imagem destes, ou os prejudique, como por exemplo o nosso cônjuge, o sócio da empresa, os teus familiares, a igreja local está sendo prejudicada por aquilo que você está fazendo, por exemplo, teu pastor, teu líder, enfim, se você está errando contra alguém, se os teus erros, teus pecados, teus atos envolvem terceiros, isso pode requerer de nós sim uma confissão pública. Mas você vai inicialmente confessar ao seu pastor, ao seu líder espiritual. Aí, querido, nesses casos não é aquela pessoa que você gosta, que você tem empatia, com aquela pessoa que você tem preferência, que você se sente mais à vontade para conversar. Não, você tem que procurar o homem de Deus. Você tem que procurar o pastor da igreja, porque é por ali que corre o fluxo da autoridade divina. Está lembrado lá de Apocalipse, das cartas às 7 igrejas da Ásia? Para quem que as cartas foram remetidas? Para a irmã Doquinha? Para o irmão Candinho? Para o irmão do Monte? Não. Foram dirigidas ao anjo da igreja, ao pastor, constituído devidamente pelo ministério, sob as bênçãos de Deus, sob o seu óleo. Isso é muito sério. Então, em casos de pecados que envolvam confissão pública, quando você compromete a honra ou a imagem de terceiros, quando você envolve alguém, sem que esse alguém até saiba que está sendo prejudicado por você, como por exemplo o cônjuge, você está pecando contra o seu cônjuge, está traindo, está adulterando, está prostituindo, está fazendo algo que ele está sendo prejudicado e ele não sabe disso. Isso é uma covardia, é uma injustiça muito grande que você precisa parar com isso. Então você vai procurar quem? Você vai procurar o anjo da igreja, teu pastor, teu líder, o teu presbítero, enfim, aonde você congrega. E vai, então, abrir o seu coração, despejar a sua culpa, relatar as suas práticas, e ele vai ministrar sobre a tua vida o perdão divino, a libertação, a reconciliação, o refrigério espiritual. E você vai, além de confessar, você vai também assumir as consequências eventuais dos erros que você fez contra quem quer que seja, com a devida responsabilidade. Por exemplo, vamos imaginar alguém aqui que surrupie o dinheiro da carteira de outrem. Você vai confessar, você fez esse pecado, você prejudicou aquela pessoa. Você roubou R$150. Um exemplo aqui até meio esdrúxulo. Mas você vai pedir o perdão, você vai confessar o pecado, você vai receber a oração e você vai devolver os R$150 para aquela pessoa. Porque é assim que se procede dentro da reta justiça do reino de Deus. Precisamos confessar, precisamos largar, deixar e também restituir o dano. Eu concluo esse assunto bastante delicado, mas sumamente importante e essencial para a saúde da vida cristã, dizendo que a não confissão dos pecados impede o progresso pessoal. Jamais prosperará se não confessar. E precisa também abandonar a prática para poder alcançar a devida e necessária e magnânima misericórdia de Deus. A ocultação dos pecados prejudica tanto o indivíduo que está cometendo, quanto a coletividade a que ele pertence. A vida arruinada espiritualmente, se você é filho, você pode prejudicar o seu lar, sua família. Você é casado, você pode prejudicar o seu cônjuge. Você tem filhos, vai vazar sobre eles as consequências do teu pecado. Você é membro de uma igreja, de um ministério, de um corpo de obreiros, você vai trazer
prejuízos também para todo esse corpo de obreiros, para essa membresia da igreja. Então é muito sério, irmãos, essas questões, porque elas abrem legalidades no mundo espiritual para o nosso inimigo de Deus entrar, fazer o seu ninho, e o estrago é enorme. Finalmente eu te digo que a confissão só terá o efeito restaurador seguida do devido abandono do pecado. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deixa eu te contar aqui uma experiência que eu tive. Quando eu comecei meu ministério, eu ainda era diácono. E eu e mais um amigo, colega de evangelização e discipulado, fomos visitar um porteiro da nossa igreja, que estava terrivelmente adoecido e há muito tempo sobre a cama, e nós não sabíamos. Quando chegamos na sua casa e vimos a dificuldade que ele tinha em respirar, dado o problema grave nos pulmões, ficamos sensibilizados e nos oferecemos para dar uma assistência espiritual para ele, e passamos a visitá-lo toda semana, fazendo discipulado com ele, com a esposa, com as filhas que estavam afastadas da igreja, com a neta. E foi muito interessante, muito acrescentador aquelas reuniões ali. Depois de algum mês, quase 2, que estávamos ali ministrando toda semana na casa dele, orando com ele, lendo a palavra, cantando louvores, uma noite ele pediu que todos saíssem do quarto, porque nós fazíamos ao redor da sua cama, dado o seu estado clínico e a sua impossibilidade de levantar-se. Ficamos apenas eu e meu colega, irmão Luiz Antônio, junto àquele querido irmão, quando ele falou: olha, eu preciso relatar-lhes um erro que eu fiz aí, um pecado, e isso está me afligindo profundamente, e talvez seja por isso que Deus não me cura e eu não consigo mais retomar minha vida normal. E ele confessou ali para nós um pecado bastante difícil de se confessar quando se é homem, quando se é um pai de família, mas ele não se acovardou e assumiu, tomou aquela atitude de confessar, de colocar para fora, confiado em nós, em nossa idoneidade, e nós oramos ali com ele, nos encontramos com Deus os três, foi uma glória, e nunca ninguém ficou sabendo daquilo. Esse meu outro amigo partiu para o Senhor com 41 anos de idade, também com um problema sério que o acometeu repentinamente, e foi precocemente, e eu também nunca contei para ninguém. E o nosso irmão, em poucos dias depois, aprova o Senhor levá-lo, e depois que levou um irmão lá no seu guardamento, viu ele cantando com os anjos do céu no grande coral, e nós ficamos muito felizes, porque era o que faltava na vida dele, para libertar daquela cama, daquele leito de dor, de infecções, de feridas e de um agravamento absurdo no seu pulmão. Era simplesmente desabafar diante do Senhor, diante dos seus servos, confessar sua culpa e seu pecado para alcançar a graça, a libertação, o perdão e a cura. E ele foi morar com Jesus, e nós temos certeza que vamos encontrar-nos no céu, porque esse é o nosso Pai de amor, de bondade, que quer ver nós felizes, perdoados, abençoados, jamais carregando fardos que não foi Ele que designou para que nós carregássemos. Ele nos chamou para sermos livres e para vivermos uma vida com abundância em todos os aspectos. Que Deus te abençoe. Se você precisa confessar alguma coisa, desabafar, procure seu pastor, e ele vai orar por você, vai ministrar a sua vida. E se for algo assim que não envolva terceiros, você pode fazer agora, dobrando seus joelhos diante do Pai, diante dessa reflexão bíblica, abrir seu coração, a sua alma e pedir o perdão divino. E o profeta Isaías garante para você que Deus, nosso Pai, é grandioso em perdoar. Ele tem prazer em perdoar.